E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Tá chegando a vendedora mais cara de pau do Brasil, Karina Pólido! Bora botar fogo no parquinho! Boa noite! Tá com medo? Porque veio, cancela o Netflix, porque hoje à noite é completamente sem filtro. Eu fico contando os dias e as horas para chegar às nossas quintas-feiras. Gente, olha que interessante. Falar de erros, falar de escolhas mal feitas, quem nunca, né? Mas a grande maioria não mostra, precisa ter muita coragem. E eu vou te dizer que os convidados, quando vêm para cá, ficam um pouquinho nervosos, um pouquinho tensos. Por quê? Normalmente, a gente mostra as coisas que funcionam, a gente tem todo um hábito, né, de ensinar, de compartilhar, mas num cunho um pouquinho mais pessoal, a gente fica um pouco desconfortável de mostrar. Porém, acreditem se quiser, a gente aprende demais com os erros, né? Tá aqui, a vendedora mais cara de pau do Brasil. Gente, uma especialista em comunicação e vendas. Primeiro, quero dar um salve, uma boa noite para a galera do CT, para nossa audiência, para nossa panelinha, para os convidados do nosso convidado, que eu já vou anunciar aqui, essa figura que está aqui hoje. Já já eu vou contar uma história inusitada, como é que esse cara chegou até mim, tem toda uma situação aí, a gente vai revelar esse negócio, ele já está nervoso aqui, mas eu falo, vai passar, vai passar. E olha que o cara está acostumado, só hoje eu já fiquei sabendo que ele teve 11 compromissos e nem por isso deixou de ir para academia. Será que disciplina faz sentido para pessoas de sucesso? Empresários de sucesso, pessoas de destaque, são os nossos convidados aqui do Sem Filtro. Gente, escuta só o que eu vou falar agora, olha lá. CEO e cofundador da 300 Franchising, olha lá. Empreendedor global Endeavor, teve o Day One, ele vai contar que já teve uma história maravilhosa nesse dia aqui para vocês. Empreendedor do ano Ernest Young, autor do livro Sonhe, Acredite e Faça, que claro, eu trouxe o meu livro porque comprei na Amazon, né, mas agora tá ao vivo, eu quero autógrafo, claro, com dedicatória. E claro, cofundador da Ecoville Brasil. Gente, preparem aí os lencinhos, porque apesar da gente estar numa noite completamente sem filtro, vocês vão conhecer uma história de um guerreiro que, olha, ele vai contar aqui, dormia no chão, uma situação extremamente desafiadora. E agora, eu sei que muitos estilistas falam, que roupa que você vai vestir hoje? O cara escolhe o carro para combinar com a roupa, é outro nível, gente. No nosso Sem Filtro, nosso querido Leonardo Castelo. Boa noite, Léo. Boa noite, cara de pau. Que apresentação mais cara de pau. Uau, hein? Caprichei, vai. Pelo amor de Deus, eu nunca fiquei nervoso num podcast igual eu tô nesse aqui. Jura? Juro por Deus, olha aqui. Meu Deus! Fica tranquilo, respira. Como assim? Como assim? Ô, Léo, conta um pouquinho aqui pra gente. As pessoas estão super, assim, ansiosas pra conhecer Leonardo Castelo Sem Filtro. Você já errou muito? Nossa senhora. A gente vai ficar aqui até amanhã cedo. Jura? Muito assim? Muito. Ai, meu Deus, cuidado que eu tô armada, né? Deixa eu mostrar, o Léo gosta disso. Eu ando armada, tá, gente? Ó, tá aqui, ó, pra minha cara de pau, meu óleo de peroba, porque a noite vai esquentar aqui hoje, hein? Esse é o creminho de pele, é isso mesmo? E é cheiroso esse óleo de peroba, porque eu tirei o óleo de peroba mesmo. Alô, alô, galera do óleo de peroba, podia me patrocinar, né? Eu pus uma naturinha, cheira.
Aqui a gente personaliza tudo. Agora eu quero saber, Léo, você... Só hoje você teve 11 compromissos, não faltou na academia. Me conta um pouquinho como é que é essa máquina, cara. 45 anos, não é isso? 2 filhos. Ó, sei tudo da tua vida, viu? Sei tudo da tua vida. Cara, Karina, vamos lá, né? Eu tomei uma decisão na minha vida que foi a decisão de vencer. E quando você toma a decisão de vencer, você precisa abrir mão de algumas coisas por objetivos que você tem, mas acima de tudo você tem que entender que são os seus comportamentos que vão te levar para o resultado, né? Eu acredito que uma pessoa ela tem muito mais resultado por questão comportamental do que por questão técnica. Questão técnica é necessário. Mas vamos lá, quando a gente fala de alguns comportamentos que são mega importantes, né? Por exemplo? Disciplina. Cara... Já dói a largada do cara aqui. Todo mundo sabe o que é disciplina. Difícil é o quê? Praticar disciplina. Ser disciplinado é duro. Tem gente que acha assim, nossa, como o Léo, caramba, ele deve gostar muito de treinar. Cara, tem dia que eu acordo... Na força do ódio, né? Nossa, é no ódio mesmo. Quando eu coloco o pé no chão, eu falo, Jesus, sou eu que tenho que ir? Vai, corpo, vai. Vai meio que uma múmia, né? Principalmente nos dias que você dorme mal e ainda tem que treinar. Mas eu vou. E um dos meus compromissos de ter personal é porque sempre que eu coloco o pé no chão, eu falo assim, putz, o cara tá me esperando. Ajuda, não ajuda? Ajuda muito. Ajuda demais. Curto muito isso também. Então, na prática, eu decidi vencer, mas 15 anos atrás eu tava dormindo no chão de um galpão, né? Não tem muito tempo. Quando eu penso assim, eu falo, caramba, parece que foi ontem, né? 15, 13 anos. Eu comecei de 7 de julho agora, fizeram 15 anos que eu comecei a empreender, mas eu dormi 2 anos no chão de um galpão. Então, 13 anos atrás, eu estava dormindo no chão de um galpão. Gente. Olha só que interessante. Tô fazendo as contas aqui. 15 menos 8. 8 anos atrás, em 2014, eu ainda tocava equipe de venda na rua vendendo produto de limpeza. Não tem muito tempo. Pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Pro que a gente está assistindo hoje, né? Se você me permite, deixa eu só contar, porque isso que acho que é uma baita curiosidade, né? Como é que a gente se conectou? É engraçado e é extremamente inspirador, porque a tal da internet, né? E a tal de gerar resultados. Esta pessoa que está aqui, né, que hoje parou de tremer, tá mais calmo? Calmou? Tá calmando. Tá calmando. Eu tô com medo daquele cantinho Calma, ali. Que vai só piorar. Vai só piorar. Gente, olha que interessante. Eu tenho esse meu trabalho de mentoria. Tô aí 30 anos no mercado, tenho 5 anos que eu virei empresária, né? Trabalho 555 vezes mais, né? E fazendo as minhas mentorias, ok. Karina Pólido lá, trabalhando, fazendo mentoria. Um belo dia, eu recebo um direct de Leonardo Castelo no meu Instagram. E aí, falei, ué, Leonardo Castelo me chamando no direct. Falei, uau, peraí, estourei no norte, gente, deixa eu ver. E aí ele me contou que ele estava fazendo uma entrevista para gestores, para 300, Isso né? mesmo. E ele perguntou para esse entrevistado qual a pessoa que ele se inspirava. Em vendas. Em vendas, foi específico. E aí, né, ele disse, a vendedora mais cara de pau do Brasil, a Karina Pólido. Ali começa um jogo, olha que legal, de curiosidade do Léo, porque ele me chamou no direct e falou assim, o que é esse negócio aí de sair 15 vezes na exame? Eu quero saber quem que é essa cara de pau aí. Olha que interessante. Na época, eu tava vendendo uma imersão, gente, que era 500 conto o ticket. 500 conto. Ele 499. 97. Léo fez 97. Aí o Léo fez um Pix, é isso mesmo, qualquer coisa, se quiser, não passa à vontade, tá aqui, continua, tá? Aí ele fez um Pix pra mim, aí no dia, por, claro, 550 compromissos, ele não foi, devolvi o Pix do cara, não foi, né? Eu falei, meu, Leonardo Castelo, se esse cara falar mal de mim, eu tô ferrada, né? Aliás, esqueci de falar que tá liberado palavrão, tá? Ah, legal. Meu palavrão, ele veste pantufa e usa lacinho, então tá tudo bem, aqui tá tudo liberado. E ali, eu comecei a conectar com o Léo no Instagram, nas redes, nunca tinha visto o Léo. E seguindo, e aí, falando, meu, o cara não falta na academia, o cara não dorme. Até que um dia a gente se encontrou, já vou contar o resto dessa história, porque na hora eu falei, o que eu vou ensinar pra esse cara, gente? Fazer coisa errada. Você faz coisa errada? De vez em quando.
É? De vez em quando. Por exemplo? Por exemplo, cara, eu adoro testar as coisas. Adoro testar tudo. Agora, adoro testar coisa nova, principalmente no que diz respeito a negócios. Quando você testa muito, você erra muito. Cara, eu erro muito. Resposta? Show? Sim, mas tá, me conta, mas tá. Ele pensa que ele não vai contar, gente. Ele pensa Nada que ele pessoal. não vai contar. Ele não vai contar. Eu acho que é um aprendizado aqui já, olha que legal. Não existe acerto sem erro, né? Jamais. Não tem como pular. Você tem que arriscar. Se você quiser acertar, você tem que estar predisposto a passar pelo erro também. É claro que errar não tem que ser a sua prioridade. Sua prioridade tem que ser acertar. Mas você vai errar no meio do caminho. Eu já errei demais, errei muito no decorrer desses 15 anos empreendendo. Nossa, eu acho que foi muito mais acerto do que erro. Por que eu sou tão mais assertivo hoje? Porque eu já sei os caminhos onde eu errei, onde eu não vou mais por eles de jeito nenhum. Agora tá treinado, né? Agora tá treinado. Outro nível. Depois eu vou contar pra vocês o dia que eu encontrei o Léo de verdade, assim, presencialmente pela primeira vez. Mas eu quero que ele conte pra gente aqui. Vocês ouviram aqui que ele falou que há 15 anos atrás ele estava dormindo lá, ficou 2 anos dormindo no chão do galpão e que mais ou menos 8 anos atrás ele ainda estava no lance do porta-a-porta, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa jornada aí, de onde surgiu isso, né? Como é que aconteceu? Cara, interessante porque assim, eu morava aqui em São Paulo. E aí eu fui comprar um produto de limpeza na rua. Porque minha mãe pediu, falou, Léo, vai lá, desce lá você e seu irmão e pega um detergente na Kombi. E aqui em São Paulo, vocês sabem que é normal nas periferias passar aquela Kombi que sai gritando, olha o produto de limpeza. Pode falar, olha a Cândida, olha a Cândida. Isso mesmo, 99 centavos. Olha a Cândida. E aí a grande observação ela foi o seguinte, a Kombi vinha e a rua era distante e a gente ouvia ela gritando e ela nunca chegava. E aí para nossa observação, o rapaz passava na rua assim, parava aqui, parava aqui, parava aqui, parava aqui. E quando ele chegou em nós, a pergunta não era mais sobre detergente, a pergunta foi, cara, como que você vende tanto assim? E olha só o aprendizado, né? Eu gosto bastante. As pessoas falam, Léo, oportunidade tá rodeando a gente todo dia. Só que se você não estiver preparado para ter a visão de enxergar, muitas vezes ela passa na sua frente assim, você não consegue enxergar. E nosso pai sempre plantou na nossa cabeça que a gente ia empreender um dia. E a gente não sabia com o quê. Quando a gente viu a Kombi, meu irmão soltou assim, falou, cara, e se a gente montasse a Natura dos produtos de limpeza? Olha Leandro participando. Olha. E só que o grande detalhe, cara de pau, Adoro. É que quando nós abordamos o rapaz, ele trouxe um monte de insight prático que ele tinha. Ele estava numa Kombi velha, todo sujo, eu lembro como se fosse hoje o jeito que ele estava vestido. E quem vende produto de limpeza é muito comum que a barra da calça fica cheia de mancha. Manchinha, por cada... esbarra, né? Isso, Pinga. esbarra, pinga. E aí ele todo sujo, todo manchado, e aí a gente olhou assim, e você já vai com aquele preconceito, né? Só que aí o cara começou, a gente falou, cara, como que você vende tanto? Ele falou assim, lembro como se fosse hoje, eu sou muito disciplinado com os meus clientes. Aula número 1. E a gente falou assim, como assim? Falou, cara, aqui nessa rua, você não mora aqui, né? Eu falei, não, quem mora aqui é minha mãe. Todas as quartas-feiras, entre 5h30 e 6 horas da tarde, eu vou estar passando. Eu tenho certeza que sua mãe me espera. Ela não vai no mercado comprar porque ela sabe. Pode chover, pode fazer sol, eu vou estar aqui. Gravou. E aí, poxa, já foi aquela lição. A gente tá falando agora sobre disciplina, né? Já foi aquela lição de disciplina, né? E de repente a gente tem preconceito, mas não procura tirar as coisas boas das pessoas. Cara, todo mundo tem alguma lição para nos passar. E ele nos passou sobre disciplina, e ele falou algumas coisas que eram importantes. A gente falou, cara, você ganha dinheiro? Ganha. Só que aí nós começamos a levar em consideração algumas coisas. Ele vende em garrafa de refrigerante, ele não está legalizado, provavelmente ele não está emitindo imposto. Vamos para uma planilha financeira? Vamos entrar... Você e o irmão. Eu e meu irmão. E quando a gente colocou a planilha financeira, para o nosso sonho, Karina, daquele momento, o projeto servia.
Porque tem gente que vê hoje nós como o maior player do franchise nacional, sócio de 91 marcas, fala, cara, esse cara é um trator, ele começou sonhando grande. Cara, a gente começou sonhando em ser o maior da nossa cidade. Sabe o que fazia a gente sonhar pequeno? Falta de visão. Quanto mais visão você tem, mais aumenta o tamanho do seu sonho. Quanto mais conhecimento você tem, mais amplia o tamanho do seu sonho. E aí nós começamos depois eu vou contar da academia, né? Que eu tava procurando academia. Sim. E aí eu coloquei uma meta junto com meu irmão de sempre estar junto com os melhores. Cara, isso é meta de quando a gente começou. Por que eu faço essa pergunta no processo de entrevista? Quem que é sua inspiração? Porque eu quero conhecer quem são as inspirações das pessoas, que eu quero aprender com elas. Então quando eu perguntei para ele, que ele falou, a vendedora cara de pau. Eu falei, cara de pau? Eu falei, ela já é cara de pau de colocar esse nome de cara de pau. Falei, cara, deixa eu ver quem que é. E aí, quando eu vi lá uma postagem sua, 15 vezes eleita pela Exame, a vendedora mais cara de pau do Brasil, aí foi que eu te chamei. Que é isso aí? Falei, peraí, deixa eu ver o que ela pode me ensinar. E você tava vendendo o curso, eu falei, cara, vou comprar. Eu quero aprender com ela. Eu comprei. Só não fiz ainda, mas comprei. Eu falei, cara, puta, tem que aprender. Porque na verdade, né, esse nome é muito inspirador, porque o vendedor, ele precisa ser um pouco cara de pau, né? O vendedor que tem medo de tomar não, o vendedor que não tá predisposto a conversar com uma pessoa. A gente conversou bastante lá na feira sobre abordagem, né? Eu falei, cara, puta, como você sabe entrar? E muitas vezes a gente não tem a percepção que a gente precisa, independente do ambiente que a gente tiver, ou se tiver na favela, ou se tiver com alto executivo, ou se tiver numa mesa de conselho, ou se tiver numa área de gestão, você tem que ter um jeito de entrar e fazer com que as pessoas te ouçam, né? Exatamente. E aí, cara, estamos aqui agora. Olha lá, tô aqui. A coisa. Aí deu nisso, entendeu? Deu nisso aqui. Eu defendo assim, Léo, o lance do cara de pau, que hoje é um método, né? Aprenda a entrar em lugares que você não foi convidado de uma forma estratégica para fechar mais negócio. E acreditem, tímidos podem ser cara de pau. Não tem a sensação de só o cara que é uhul para ser cara de pau. É um método, né? É estratégia mesmo. Se a gente não avança território, como é que faz, gente? Você vai ficar sempre naquela agendinha de celular, naquele pipe ali? Ei, uma hora esgota. E cada vez mais, se a gente não tem uma estratégia bacana de prospecção, né, que eu costumo dizer que são 5 entradas, né, lead frio, morno, quente, cliente ativo, cliente inativo, você tem que ter uma estratégia aqui tecnológica, inovadora, comunicativa e com propósito para poder chegar. Eu gosto muito eu me divirto e fico super feliz de você estar aqui. Porque primeiro que você tem uma vibe maravilhosa, né? Quando a gente se encontrou pessoalmente, parecia que eu já te conhecia, foi muito louco. Realmente. Ele tava numa rodinha lá na ABF, o cara só tava com 18 estandes na feira, só. E ela chegou do nada, quando veio, eu falei, você conhece todo mundo aí? Porque como que você chega assim, falando com todo mundo desse jeito? Daqui a pouco a gente já tava gravando um podcast, que eu tô ansiosa pra assistir esse podcast. E isso foi uma das estratégias até pra eu entrar aqui no CT, porque eu conheci essa moçada, aliás, o Kleber Reis mandou um abraço. Opa, e legal. Vamos mandar um abraço pra secretária mais cara de pau do Brasil? Anne, sua cara de pau. Prometi isso a ela. E essa estratégia eu sempre tive que caçar, né? A caçadora, a tal da Hunter. Se a gente não conecta, não entende o outro, não calibra energia e não vai com conteúdo construtivo, como é que você performa hoje em dia? Não vence. E eu acho que o lance do cara de pau tem que ter humor um pouquinho, tem que ser humilde, tem que vai tomar fora? Poderia tomar um baita fora. E tá tudo bem. Olha só. Tem uma história da secretária mais cara de pau do Brasil. Agora é a Anne, agora é com você, sobrou conta. Quero ouvir. Quando começou a pandemia, agora que eu tava lembrando disso, né? Você falou, Léo, vai soltando, né? Quando começou a pandemia, deixa vir, baixa. E a Anne não tava tanto tempo, 2 anos atrás, 2 anos e poucos atrás. E aí eu peguei e passei uma relação para ela de 100 pessoas. Falei, Anne, eu vou fazer live com 100 pessoas diferentes. Tinha acabado de entrar a pandemia, né? Quando ele vai, ele já vai assim, começa com 100. O cara... Não, mas os nomes que eu passei para ela foi assim, Thiago Nigro, Érico Rocha, Joel J. E ela falou assim, ela me chama de patrão, né? Patrão, como é que eu vou conseguir isso? Ela falou, se vira, é contigo, sua cara de pau.
Cara, e ela conseguiu Olha tanto isso, Anne. contato. Eu fiz live com tanta Que gente, querida. com Luísa Trajano, com Carlos Wieser. Fiz live com uma galera que a secretária mais cara de pau do Brasil conseguiu pra mim. Olha só que legal. Com energia, né? Com É, com vontade, com certeza. carinho, né? Eu acho muito legal, assim, a gente olha pro Léo e a gente fica te seguindo agora. A gente vê uma celebridade. O que a gente assiste, as pessoas falam, uau, o cara jovem, treina, faz atividade física, é empresário, tem filho, aí escolhe a cor da camisa com o negócio. Esse topete dele, gente, se eu encostar aqui, eu vou tomar um soco. Pelo amor de Deus, ó. Toma-lhe um soco ali. Mas aí tem esse lance de se Não, cuidar. e fala que eu venho pro podcast e ainda fala assim, você quer que eu coloque uma camisa branca, vermelha ou preta? Ainda me Pra trouxe a combinar com o seu opção. cenário. A gente, como diz a minha mãe, dona Neuza, pra ornar. Falei, vamos ornar com a ornar. apresentadora. Pra ornar com a apresentadora. Falei, bota uma branca aí, vai. Ele trouxe opção. Ele trouxe opção. Mas, ô Léo, me conta uma coisa. Quando você olha pra tudo isso hoje, né? Vamos falar. Tem os interesseiros agora. Me conta como eu quero saber dessas confusão, entendeu? Como é que tá essa galera que antes, né? Cadê esse povo? Agora deve estar chovendo gente assim, ó. Me conta. Cara, eu postei um vídeo hoje cedo que eu fiquei impressionado da quantidade de pessoas que me chamou. Eu juro, deve ter mandado umas 200, 300 pessoas me mandaram textos grandes. Uau. Que foi um vídeo falando sobre lealdade. Cara, porque para mim um dos conceitos mais vencedores de parceria, de amizade, de sociedade é a lealdade. Cara, você precisa ser leal se a pessoa for uma celebridade, ou você precisa ser leal se a pessoa estiver no fundo do poço. Tem um sócio meu, especificamente, que ele fez uma curva muito conhecida, que é o negócio foi muito rápido, e quando ele vai muito rápido, você tem que estar estruturado, e ele fez isso aqui. Cara, é normal. Eu há 15 anos consecutivos que eu cresço o negócio, dá uma quedinha, você sobe de novo, dá uma quedinha, você sobe de novo, porque são as curvas de aprendizagem. E aí teve um outro amigo meu que chegou e falou assim, cara, seu sócio lá, não sei o que. Eu falei, cara, eu tô com ele até debaixo d'água. Então, isso. não é estar quando você tá em cima. O conceito de lealdade é estar o tempo todo, a hora que a pessoa precisar. Exato. E aí eu penso muito assim, Ainda mais o hoje em dia, amigo, né, Léo? o amigo é aquele que, se eu chegar ali, eu estiver com o pneu furado, aqui do lado de fora, e eu tô sem step, e eu tô sem recurso, eu ligar para essa pessoa, ela vai estar assistindo o Netflix, no último capítulo, junto com a namorada, ele vai falar assim, cara, eu tô saindo daqui, eu vou te ajudar. Eu vou querer. O cara vai arrumar a confusão de fazer isso, mas ele vai. Vai. E a confusão vai ser braba. grande, vai ser braba. Mas vai. E eu, Karina, eu procuro ser muito leal para as pessoas que eu acredito e que eu tenho dentro do meu ciclo. Então, tem interesseiro? Tem. A minha primeira observação para o interesseiro eu tento orientar de forma empírica, né? Tá. Cara, sei lá, será que é isso? Pô, você fala mal do cara, o cara não Tentar é seu amigo. conscientizar, né? Isso, Tipo, isso. Se liga aí. Mas a segunda atitude que eu tenho é me afastar. Eu costumo repelir pessoas negativas, pessoas que não têm lealdade da minha vida. Então, assim, porque, cara... Não tem tempo pra coisa... Não. A nossa vida é muito curta e nós temos que escolher as nossas batalhas. Quais são elas? Eu quero batalhar junto com pessoas que acreditam em mim e que eu acredito nelas. Então, não tem certo ou errado, tem o que você acredita. Que legal. Né? Parece simples, né, gente? Mas o lance do É difícil porque você tem que abrir mão de coisas, né? Quando eu cheguei em Joinville, lá no começo, vendendo produto de limpeza na rua, dormindo no chão de um galpão, você imagina que eu morava na vila, morava no subúrbio. E eu conheci muitas pessoas ali, mas muitas pessoas mesmo, que são pessoas queridas e que eu gosto. Raízes, né? Isso. Eu falo as nossas raízes. Que Alô, eu gosto. Guarulhos! Osasco! Bora! ZL! É isso. Zona Leste, estamos chegando. É isso. Mas,
quando você decide algo na sua vida, você é leal para essas pessoas o tempo todo, então você tem carinho, mas você também tem decisões difíceis a tomar, que muitas vezes é escolher aonde que você gasta a sua energia. Karina, sei lá, quando eu fiz 40 anos, me caiu uma ficha tão grande da minha idade, me bateu um senso de urgência tão forte, que eu falei, cara, eu preciso fazer as coisas mais rápido, eu preciso fazer mais rápido. Tem dia que a Anne fala assim pra mim, patrão, sua agenda tá muito lotada, pelo amor de Deus. Eu falo, Anne, eu tenho que... Deixa que eu dou conta, eu tenho que ser mais rápido. Por quê? Porque tem um reloginho, que é o relógio da nossa vida, que esse não volta. Não para esse danado. Esse danado... E eu tenho muito medo de me arrepender, sabe? De não ter feito alguma coisa que eu queria. Então eu procuro fazer tudo que eu quero. Que legal, que legal. Eu acho bacana a gente entrar nesse assunto, porque a gente está num momento, assim, de talvez um pouquinho de egoísmo das pessoas. Sabe que hoje hoje ou ontem eu gravei um vídeo falando assim, ó. A gente que decide ser empreendedor, é claro que você, para mim e para a galera que está aqui, tá? É uma fonte de inspiração, porque você fez parece não, mas acelerou, né? Acelerou. Eu dei um exemplo mais ou menos assim, né? Quem aqui não teve um relacionamento profissional, pessoal, um casamento, um namoro? E aí aquilo se rompe, você se separa. Gente, a coisa mais fácil do mundo para pessoas fracas, eu vou ser criticada agora, é voltar com o ex. Volta com o ex, com a ex, volta com o ex-sócio, volta para a firma. Voltar. É quentinho? Você já sabe os problemas e você vai voltar por fraqueza. E aí, a gente... Cada dia é um desafio, porque não é fácil, né, Léo? Não é fácil. Eu ainda não cheguei, eu vou chegar, tá? Eu vou chegar. E eu falo, Karina, você é resiliente pra caramba. Ei, voltar com ex, é ruim, hein, que eu volto? É ruim? Faz sentido isso pra você, essa analogia? Faz. São decisões, né? Que, cara, sempre que eu vou dar algum conselho pra alguém, eu falo assim, não tem certo e não tem errado, são decisões. Uma coisa legal baseado nisso que você tá falando aí, é o conceito do certo e do errado, tanto que é interessante, né? De repente a gente está sentado aqui, você colocou as cadeiras inclinadas e para você esse é o certo. De repente para mim é reto. Qual que é o certo? Depende do ponto de vista, depende da pessoa, depende do que você quer, depende do ângulo que você está olhando, depende de tanta coisa. Por isso que eu acho que ninguém tem direito de criticar ninguém. Ninguém tem direito. E cada um tem que tomar as suas decisões que vão de rumo ao seu propósito, que vão de rumo à sua felicidade. Uma coisa que eu, lá no começo, quando eu comecei a empreender, né? E aí eu colocava na cabeça assim, eu quero ficar rico, eu quero ficar rico, eu quero ficar rico, eu quero ficar rico, eu quero ficar rico. A minha ficha caiu tão rápida que o conceito não é ficar rico. O conceito é ajudar alguém. Se você conseguir ajudar um grande volume de pessoas em relação a qualquer coisa que você for muito bom, você vai ganhar dinheiro. Então parei de perseguir dinheiro, persigo impactar a vida das pessoas, sabe? Tem coisas tão legais, a gente tá aqui para falar de coisas, né? E a gente vai lembrando vai vindo. Coisas que a gente nunca falou em outro podcast. Olha lá. Teve um dia que eu fui pegar um Uber lá em Alphaville porque eu ia jantar com uma pessoa que é minha sócia hoje, com a Vanessa da KP. Olá. Beijo, Vanessa, o Juliano, que é o marido, os pais da Vanessa. Super simpáticos. Léo, quantos sócios você tem? Solta o número aí, só pra galera ter noção. Umas 200. Capaz, 200. 90 negócios. Se cada negócio tiver 2 sócios... É isso aí, 200. É só isso, tá? Daqui a pouco a gente pergunta aqui antes. É isso aí, continua com a Vanessa. E aí eu fui jantar com ela e com os pais dela, né? E aí eu peguei um Uber. E aí quando eu peguei o Uber... Sentei na parte de trás ali e falei, e aí, tudo bom? Como é que tá? Como é que tá o movimento? Tá legal pra você? Me diz aí. Ele pegou e falou assim, cara, tá legal, mas assim, eu gosto mesmo de vender. Eu falei, cara, que legal. Eu também adoro vender. Pô, que bacana, vamos até o restaurante falando sobre vendas. E ele pegou e falou assim, mas eu fui desiludido, porque eu tinha um negócio de divisórias. E meu sócio me roubou. E aí, cara, eu entrei em depressão. Uau. E aí eu peguei e falei, tá, mas isso tem quanto tempo? Ele falou 4 anos e meio.
E eu falei, você ainda tá lamentando por isso? Ele falou, porque eu sou muito amargurado por isso. Eu falei, para o Uber pra mim. Eu falei, eu vou descer. Porque eu não vou ficar ouvindo uma pessoa que não consegue tirar dentro de si uma coisa que aconteceu há 4 anos e meio atrás. Eu me recuso a isso. E você me falou que é um vendedor de alta performance e você me falou sorrindo. A minha pergunta pra você é, se você é tão bom assim, o que você tá fazendo aqui nesse Uber? E aí... Como é que a gente fala lá? Você é corintiano? Vai, chupa! E aí foi assim, eu falei pra ele, tinha mais uns 2 quilômetros pra chegar no restaurante, ele ficou calado, eu fiquei calado. Falei, cara, quando ele parou o carro lá na NB, ele falou assim, eu posso te dar um abraço? Olha. Eu falei assim, eu fico até emocionado. Eu falei, porque... pode, claro que pode. E aí ele desceu, me deu um abraço e falou, cara, pode ser que você tenha mudado minha vida. Sim. Eu fico emocionado mesmo, sabe por quê, cara? Isso o anjinho, né, que apareceu. Eu acredito nessas coisas. Cara, as pessoas precisam de palavras. As pessoas precisam de palavras fortes. Teve uma vez, Você deu atenção a ele. Sim, mas total. Você não deixou ele falar e fez assim, ó. Mas sabe uma coisa que eu acredito demais? Tipo assim, ó, você faz uma coisa dessa pra essa pessoa hoje. Esse cara, ele não vai esquecer de mim. Algum dia, eu acredito demais na lei do retorno. Eu vou encontrar ele e ele vai me servir em algo. Sim, que é o tal do 8, né? É a lei do retorno. Cara, se você Posso. fizer alguma coisa boa hoje pra alguém, isso vai voltar pra você. Verdade. Em algum momento. Verdade. E eu procuro, no meu dia a dia, fazer isso, cara. Ter uma vibe boa, levar mensagens positivas. Velocidade é um dos valores da nossa empresa. E, cara, não tem cenário ideal, mas você leva uma palavra positiva, você é duro quando tem que ser. Tem hora que você tem que ser duro. É tipo o seu Saraiva, a gente tem que falar mesmo, né? Tolerância zero, porque muito mimimi também às vezes não ajuda. Tem uma coisa que eu até falo em uma das minhas palestras, que você nunca foi. Parabéns pra você. Muito obrigada, tá me convidando ao vivo? Eu aceito. Muito obrigada. E aí eu falo muito que eu tenho uma coisa que eu tento tratar ao máximo nas minhas empresas, que é a gestão da verdade, que é, Karina, eu vou te falar a verdade. Pode doer, você pode ficar brava Segura, comigo. mas vai. Eu vou falar. Prefiro que você fique vermelha do que a gente ficar amarelo o resto da vida. Sim. Eu vou fazer uma gestão sem mimimi. Então, cara, você fez alguma coisa? Beleza. Eu vou falar que você fez na frente da Karina, eu não tô nem aí. Quer ficar bravo? Fica. Mas eu jogo. Foda-se. Que pode, É isso que eu ia falar. Pode. Foda-se, cara. Porque assim, não tem esse negócio. Eu não tô te criticando. Eu tô colocando dentro de um contexto pra te apoiar. E o terceiro como pra mim, assim como pra muitos empresários, cara, empreender é difícil pra cacete. Eu procuro falar pro meu time que nós precisamos trabalhar dentro de uma gestão em cenário de guerra. Porque fora da guerra, nós performamos mais que qualquer um. O que foi? Entendi. Chamar patrocínio. Já chamar patrocínio. Mas isso é muito legal, né? Quando o Léo fala, eu tenho uma coisinha que eu falo da Karina assim, a Karina é boazinha? Eu não sou boazinha, mas eu sou uma boa pessoa. Diferente, né? Diferente. Eu não sou boazinha. Eu acho que eu também nem tenho... Eu falo até que eu sou um pouquinho ogra. Porque sou objetiva. Vim até com os cavalinhos hoje aqui, ó. Só pra... Porque a gente dá... Né, são porradas do bem, de coração, são verdades. E não fazer ficar perdendo tempo a pessoa. Porque o tempo é tão importante, né? Tão importante. Mesmo. Vou dar um recado aqui, então. Boa, olha que legal. Vamos lá. Eu gosto sempre de falar desse cara... Imagina, Léo, que tem um prêmio de influenciadores dentro do mercado de segurança. Esse prêmio tem 8 anos que um brasileiro não leva. E o nosso querido Adalberto Benhaja levou como influencer desse setor de segurança e tecnologia. Inclusive aqui um dos sócios do nosso CT Hub. E o Adalberto
Claro, gente, de frente com a BHC, uma integradora do mercado de segurança. Queria mostrar para vocês um pouquinho o que a BHC faz. Então, eles trabalham com controle de acesso, monitoramento 24 horas, cancelas, catracas, gravação em nuvem e a portaria remota. Então, roda o VT aí, produção da BHC. E eu tô aqui com essa pessoa inspiradora. Eu lembro que eu brinquei com o Léo quando a gente se encontrou. Não, fala o que você tava falando Quer que eu conte? Então claro, bora, sem claro, filtro. não é sem filtro? Eu tô com fome, eu saí de casa, não comi, deu tudo errado. Assim, meu dia foi muito, muito, muito apertado e a minha barriga tá roncando. Foi Falei. desse jeito que ela falou. Foi desse jeito, né? E foi muito legal, Léo, assim, a gente, conexão, Instagram. Queria até mandar um beijo pro Yuri, porque foi ele que era o entrevistado, ele chegou a trabalhar na 300, foi ele que, o Yuri faz parte da minha panelinha, um beijo no coração da minha panelinha, minha galera que tem um RG digital, né? Aparecer para quem você nunca viu e ficar famoso para quem já te conhece. Essa é a proposta do RG digital, que tá lá na minha mentoria. E o Yuri, um querido, então eu preciso, ele é um cara importante pra gente, porque foi ele que fez essa ponte aqui. E eu lembro que o Léo me mandou uma mensagem no Zap e falou, ô, cara de pau, porque o povo fica com essa palhaçada agora, entendeu? Ô, cara de pau. E... Pior que no Zap eu só te chamo de cara de pau, né? Eu tô acostumada, eu ando na rua, cara de pau, os motoqueiros que estão falando também, cara de pau. E ele falou assim, olha, eu vou agora estar lá na ABF e eu vou te entregar um convite, eu quero que você vá lá visitar o nosso stand, nananã. E eu achei muito gostoso, assim, essa coisa da conexão, né? A tecnologia e a internet, tem muita gente com preconceito, vai virar blogueiro? Não, gente. Quando eu encontrei com ele, parece que a gente já é conhecida, então usem isso a favor de vocês, né? A gente tem que ter uma limitação para segurança, talvez não expor algumas coisas, mas até então é muita inspiração. Você assistiu o Léo, o cara não falha na academia. Eu até falei para ele, olha, se você for fazer a minha mentoria, acho que eu vou ter que criar um conteúdo novo, porque eu vou ter que te ensinar a faltar na academia, a fazer mais coisa errada, assim, a dormir, perder a hora. Eu preciso te ensinar as coisas assim, entendeu, Léo? Como é que é isso? Você não perde a hora, cara? Você não erra? Você não... Sou extremamente disciplinado com a minha agenda. E alguém já te... Olha minha barriga, gente! Alguém já te decepcionou, assim? Alguém que você super confiava e você falou, uau, essa doeu? Já. No decorrer da trajetória, cara, por isso que eu gravei o vídeo hoje sobre lealdade, inclusive essa semana. Uau, recente. Mas nem vou falar do recente, vou falar uma coisa que é muito comum. Cara, eu acho que ninguém é obrigado a prometer nada pra ninguém, ninguém é obrigado a dar palavra pra ninguém, mas quando você dá, você precisa cumprir. Você precisa honrar a palavra, né? Acho que o correto é honrar mesmo. E o que acontece? Quando os interesses pessoais eles são muito acima do interesse coletivo, muitos dos valores caem por água. E um deles é a lealdade. Então já tiveram pessoas que me juraram lealdade. De pegar na minha mão, você é meu irmão. Isso aqui é sério, essa parada aqui eu acho séria. Você é meu irmão. Tipo assim, né, me chamando pra palestra dele agora. Ó, pegadinha do malandro isso aqui, gente. Não, cara de eu pau, não sabia, né? Cara de pau. Então, assim, pessoas que juraram lealdade, que juraram estar junto. E, cara, não tem que estar junto o resto da vida, mas não fala, então. E teve um caso... especificamente, agora vai, rebenta. De uma pessoa que trabalhava comigo e saiu. Eu peguei e falei, cara, pô, beleza, falou que tava com um problema pessoal. Falei, poxa, cara, posso te ajudar, sabe? Às vezes eu me sinto um otário. Só que quando eu vejo o otário é a outra pessoa, não sou eu. Agora explica por que isso. Porque a pessoa chega pra você com mentiras,
Achando que você vai... Eu tô saindo da empresa porque eu tô com um problema pessoal e... Putz, cara, é porque lá em casa eu preciso resolver. Aí você tenta aconselhar, né? Cara, mas será que sair do seu trabalho é o melhor cenário? Não vai ficar pior? Não, cara, é porque eu realmente preciso resolver. No outro dia eu descobri que foi para um concorrente meu. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Essa é Meu a... amigo Eric Johnson fala, pra quê? Essa que é a questão. Cara, não tem necessidade zero. Capaz que se a pessoa chegasse em mim e falasse assim, cara, eu estou indo pro concorrente, eu ia perguntar assim, Karina, a proposta é muito boa? É muito boa. Cara, puta, tô feliz por você. E vou te encontrar no mercado, vocês vão se encontrar, fica feio claro depois. Que é. Eu vou encontrar e vou dar um abraço na pessoa. E aí, como é que tá lá? Tá legal? Quem sabe a gente até não vai trocar informação. Sim. Agora, eu não gosto de mentira, de fanfarronice. Porque no começo eu ficava muito chateado, sabe? Putz, o cara me fez de... Não, ele não me fez de bobo, ele é um bobo. Ele é um bobo porque ele trocou uma amizade por nada. Exato, o tal da lealdade, que eu acho que isso é um tesouro hoje em dia. Eu lembro que eu perguntei pro Léo, assim, lá na ABF, eu falei assim, Léo, no meio de um desafio que tá pro empreendedor, a gente tá chegando aí no movimento político, né, tem Copa, então o cenário tá um pouquinho instável, a gente até tem os nossos planos, a gente sabe o que percorrer, mas existem coisas que a gente não controla. Então, o empresário agora, ele tá um pouquinho... Meu olho já é grande, mas meu filho fala, mãe, liga o esbuga, pá! Aí fica desse tamanho. Liga o Xenon. Liga o Xenon, olha lá, ele colocou o Xenon. O que você tá sentindo desse mercado que... essa situação política agora, qual que é o teu conselho, tua contribuição? Cara, primeiro de tudo, eu queria colocar um conceito que eu ouvi isso em 2016 de um cara que era diretor na minha empresa e gravou demais. Ele pegou e soltou assim, falou, Léo, e vamos e convenhamos, apesar do Covid, da política, da Copa do Mundo, da guerra, o Brasil, da porra toda, o Brasil sempre esteve em crise. Sempre. Exatamente, acho que eu não consigo sempre. lembrar um... Eu não lembro um momento, que tava cara. Na hora que você fala assim, tá beleza, você fala, ai, amanhã acontece alguma coisa. E aí ele pegou e falou assim pra mim, Léo, a maior crise que nós vivenciamos não é nem de política, nem financeira, é a crise de liderança. E quando ele me fala isso, e eu olho para o cenário atual político, por exemplo, e eu olho para os nossos candidatos, eu falo, cara, realmente a gente tem uma crise de liderança. Crise de liderança muito forte. Porque tem alguns pontos, e eu nem gosto de entrar em política. Para mim, o Lula, eu não voto nele por ele ter roubado. O Bolsonaro, eu acho que ele tenta, mas talvez ele não tenha um nível de preparação. E uma coisa que ele peca muito, no meu ponto de vista. Um presidente precisa ser inspiração para as pessoas. E ele precisa jogar um ecossistema de positividade para o país. E o Bolsonaro não solta uma palavra positiva, inspirando as pessoas a empreender, inspirando as pessoas a fazer. A inteligência emocional dele não vai mudar, danadinho, mas é a boca, né? É a boca, é bocudo. Eu acho que ele até tenta, é bocudo, mas eu acho que talvez faltou alguma preparação para ele ser um presidente. Eu até sou completamente contra qualquer um se candidatar para política. Eu acho que uma pessoa, para ser político... É um desafio. Ele deveria ser formado em alguma coisa relacionada à política. Sabe por quê, cara de pau? Porque... pegou. Porque se a pessoa não tiver essa formação, ela entra na política e ela até tenta fazer alguma coisa, mas ela não consegue porque ela não entende como funciona o sistema. Fica um pouco limitado, né? Né? Fica bastante limitado, né? E aí, quando eu olho para esse cenário todo, eu falo assim, quer saber do negócio? Vai tudo a merda. E eu vou traçar minhas estratégias vou seguir, sem contar. Deu merda, vai, eu dou uma pivota, vai, né? Eu vou traçar minhas estratégias sem contar com política. Exato. Então eu vou montar um cenário, Continua. puta, se o cenário for ruim eu faço isso, se o cenário for bom eu faço isso, se o cenário for excepcional eu faço isso. Então eu traço os meus cenários sem contar com nada relacionado à política, porque Exato. eu sei que essa é uma vereda que não está na minha mão. Eu não vou conseguir. A gente não consegue. Eu não consigo controlar. Eu só planejo aquilo que eu consigo controlar. Exato. Eu consigo controlar as coisas que estão dentro da minha empresa, as nossas atitudes, as atitudes do meu time. Então, eu particularmente é fogo falar isso, porque eu sei que em algum momento eu vou precisar me importar mais com a política.
E não tô falando que vou virar político, não é isso. Por conta Mas da cadeira que você ocupa, assim, isso. no eu vou precisar. mundo, vamos dizer. Eu vou precisar me posicionar em algum momento. Não é agora, pela demanda que eu tenho, pelo. Imagina, tranquilo, Léo. Ei, para, que é fazer corpo mole? Que é Tá de isso? mimimi aí. Que é isso? Não vai sobrar aí Gente, uns 2 dias na semana pra dia você mexer com dia boa. política. Aliás, você não tem problema. Zero problema. Temos uma pergunta, manda. Vê se a galera tá te escutando É a aí. voz de radialista, É o né? Lombardi. Ó. Lombardi não tem filtro, é o Lombardi. Agora sim, agora sim. Oi, Bruno. Só mandando aqui uma boa noite pro chat aqui. Temos o Kleber Reis aqui assistindo a gente. Tem a voz de louco. Ele diz aqui, Léo é fera. 300 franchising tá voando. Deixa eu ver. A gente tem a Anne aqui no chat. Ah lá, a cara de Eita, pau. Anny. Deu noite. O Maurício Gesierski, que o Pedro sempre estou aqui pra ajudar. O Marcos, o Yuri Pires. O Yuri! Eita! Abraço, Yuri. 2 gigantes. E, bom, a gente tem aqui a pergunta: como fazer para a fama e o dinheiro não subirem a cabeça? Qual o segredo? Agora vai, rebenta. Cara, eu tenho um combinado com meu irmão que tem 2 coisas que eu acho que o empresário não pode ter, porque não combina com o dinheiro: vaidade e arrogância. Então, Nossa, me dá até... Nossa. cara, vaidade e arrogância não cabe no mesmo bolso que o dinheiro. O dinheiro se esconde dele. Eu não conheço, assim, são pouquíssimas as pessoas que têm grande resultado que são arrogantes ou que têm vaidade. Verdade. Pode ver Pensa aí. que você considera o chamado sucesso porque as pessoas que têm dinheiro e são arrogantes não são admiradas. Sim, aliás, são odiadas, repelidas. Na prática, elas não têm mais nada além do que dinheiro. É os cabeça de bagre que a gente fala, os cabeça de bagre. Os cabeça de bagre. Eu tava... Tem uma história do meu pequeno, né? É o Pedro, que tem 12 anos, o cantorzinho. Lindo. E aí ele viajou com meu irmão pra Canoinhas. Era 4 horas da tarde, ele tava lá na empresa, que ele tava de férias. E aí o tio dele ia pra Canoinhas, que era 250 quilômetros. Eu peguei e falei assim, cara, não vai, que é cansativo. Não, papai, eu vou porque meu tio chamou, pipipi. Eu falei, cara, seu tio vai voltar, é cansativo, eu já fiz essa viagem, a estrada é ruim. Não, eu vou, então vai. Aí ele foi. Pai e mãe fala, ela se lascar, não, né, é gente? quase uma praga que você joga, né? E aí, meu irmão esqueceu a mochila lá no destino. E ele já tinha voltado a metade. E aí ele pegou e mandou assim uma mensagem: ah, papai, eu tô aqui, eu acho que eu vou chegar quase 1h da manhã. Meu tio, esse cabeça de bagre, esqueceu a mochila dele lá. Eu achei muito engraçado ele chamar o tio dele de cabeça de bagre, cara. Um xingamento com respeito. Foi fofo, né? Esse cabeça de bagre. Cara, de vez em quando eu volto nesse áudio só pra me escutar. Gostoso, gostoso. É um carinho, mas eu acho que é uma brincadeira, né? Então, E teu irmão, ele tem, é bonitinho de ver, né? Você olha pra carinha dele assim, tá super humilde, né? Aliás, eu dei um fora, né, quando eu encontrei com ele. Mas cara de pau, dar fora é normal, né? Pra quem é muito Eu cara olhei de pra pau. cara dele assim, gente, tava lá na feira assim, a gente, é tipo o Leandro Leonardo da dupla, porque eles gostam de sertanejo, que eu estou ligada, e aí eu olhei pra cara do Leandro, e eu vejo o cara quase todo dia no Instagram, né, e eu, né, olhei assim, falei, já te vi em algum, o cara lá em cima, na VIP, do stand dele. Eu já te vi em algum lugar. Eu olhei pra ele e falei, mas eu já te vi em algum lugar, aí esse aqui, é o Leandro, falei, oh, meu Deus, desculpa. E tá tudo bem, tá tudo bem. Como é que então esse negócio pra não subir na cabeça, então a gente tá falando aí? Tem que ser uma pessoa... Humildade, né? E eu e meu irmão, o combinado que eu falei que a gente tem, lá no início, cara, a gente falou assim um pro outro, cara, se algum dia você tiver a percepção que eu tô sendo arrogante ou que a vaidade esteja entrando em mim,
Me belisca. Pode me beliscar. Me E sacode. Me sacode e joga pro chão de novo. Me sacode. Porque, cara, eu só tenho uma regra na minha vida. Todos nós aqui somos iguais, independente do que você tenha de valor material. Então, assim, não adianta você querer achar que é melhor que outra pessoa, porque nós não somos. Nós não somos. E tem uma Conforto, né, Léo? É conforto. Que Conforto. as coisas eu posso chamar de conforto? Eu não sei, porque ainda não tô nesse nível de escolher os carros que eu saio de manhã pra combinar. Tem que ter tem carro com cavalo? Tem, ó. Tinha que estar com esse carro hoje. Tem. Cara, Karina, 3 semanas atrás, eu fui em um... Não é um evento, é um retiro espiritual lá em Recife. Ui! Ó, não Conta falei, esse negócio aí. não falei pra ninguém sobre Olha lá, isso. Agora, filho, E eu agora... não posso falar nem o nome, nem onde é, porque pra quem for, lá é cheio de surpresa nesses 3 dias. Ah, será que eu já sei? É mais ou menos um troço meio japa, uma metodologia? Não, é cristão mesmo. Tá, É cristão, mas assim, tem muita surpresa. tá. E aí, quando você vai, cara, tem os chamados rolhos, que são palestras em espanhóis, né? E aí você tem o rolho do amor, você tem o rolho do tal. E tem um rolho em específico, que é o rolho do amor, que todas as pessoas que vão lá, elas vão de graça. Elas vão lá pra cozinhar, limpar o Se banheiro. Quando você chega lá, o cara pega a sua mala. Aí você fala assim, te não, servir. pra servir. Não. Você Dá aqui até não vai fazer... Não, dá um... Você não vai fazer nada. Não, peraí, como assim? Não sei o quê. E aí, tem um dia que você vai pro almoço e aí sai todo mundo da cozinha, aquele batalhão de gente. E, cara, empresários, donos de construtoras, empresários que faturam milhões, que vão lá para aquela cozinha cozinhar para você e eles pagam para fazer isso. Olha aí, não. E olha o nome do rolho, o rolho do amor. E aí eles fazem uma roda, assim, todo mundo almoçando, assim, deu 150 pessoas, só homem, tem o das mulheres e do é homem. separado, É tá. separado, só homem, porque senão vira sacanagem também, Eu né? ia falar, qual que é o rolho da suruba, da sacanagem, tem esses rolhos aí lá? Não, Do Tantra, Não tem. dos rolhos lá, Não tem. do Tinder. Ah, quem vem do Não, Tinder? não. Fica pra direita. Quem tá 3 horas, né? Fica pra lá. Esse aqui tá encalhado, não, vem, calma. Esse aqui traiu, fica ali. Tinha isso aí lá? não tinha. E aí, cara, a gente almoçando, e aí começa a sair aquele povo de dentro, assim, começa a rodear, e aí o povo começa a cantar. E aí você fica olhando assim, meio sem entender. Analisando pra ver como se comportar, né? Porque a gente tem esse Um monte de instinto. homem de mão dada, um com o outro, E aí? cantando. Fazendo... E aí você fica, cara, o pessoal saiu de casa, tá passando um final de semana fora, Deixou pra a família, servir. nananã. Ainda pagou? só que ainda pagou. Aí o grande detalhe, que assim, é bem engraçado, que você vai pro quarto e no quarto tem 10 pessoas. Ai, vai. E cara, o que é o bacana? Pra mim foi bacana, né? Que você cria um espírito de comunidade muito grande. Você fala, putz, cara, eu tô acostumado lá com o conforto da minha casa, que eu deito na minha cama. Aqui eu tô vindo pra uma cama que a toalha é meia sem boca, vergonha. que o colchão é duro, é diferente do meu. E eu tô deitando com o cara do meu lado, em outra cama, é claro. Ô, Léo, você pode contar tudo aqui no Sem Filtro. Não, de uma pessoa que eu não conheço, E dormindo do meu lado. com 10 pessoas que eu não conheço. E aí, na primeira noite, tinha um cara que roncava muito alto. Cara, ele É o roncava... olho do amor. Ó, Ele roncava... segura. Não, você não tem noção. Você não tem noção. Capaz. Cara, aí deu assim, Tipo o 3... meu bulldog. Que o meu Nossa, bulldog, a minha cara. anteninha é... Cara, terrível. o negócio assim, eu nunca vi aquilo. Coitada da mulher do homem. A gente comentou sobre isso. Falou, cara, Tem que sua dormir mulher, outro quarto. sua mulher é uma santa pra te aguentar. Não dorme. Aí ele roncava. Quando deu 3 horas da manhã, eu só Ninguém deu um fiz sacode. assim. Todo mundo acordado. Só ele dormindo. Ninguém deu um
Você já deu uns tum? Aí teve um, e o engraçado é que era assim, era o rolho do amor. Puta que pariu, como Aí é que... teve um que levantou assim, puto, chega, pisou bravo, falou, esse quarto parece o massacre da Serra Elétrica. Mas ainda ninguém encostou no cara, ninguém deu uma viradinha nele, tirar de baixo pra cima, vira pro lado. Ninguém. Não. Eu acho que o grande papel, até cheguei a pensar no meio do caminho que aquilo devia ser, eles deviam entender se a pessoa roncava pra tirar as pessoas da zona de conforto mesmo. Acho que colocou acho que é planejado. um que ronca, um que é chato, um que é muito legal, um acho que é sim. sinestésico, o outro que é... Isso é interessante. Eu tive uma experiência que eu fui para um retiro religioso também e eu dormi junto com uma comunidade de ex-drogados, eu me coloquei, porque eu gosto de me testar com pessoas e eu falei, eu quero. Tanto que tem uma música que para mim hoje ela faz muito sentido, todos os fechamentos dos meus cursos, das minhas palestras. Eu não sou evangélica, mas eu curto o sermão do evangélico. Que é daquele cantor do Fernandinho, né? Ele fala, Sim. grandes coisas estão por vir. E eu lembro que aquela música me tocou demais ali, porque aí eu me vi sem vaidade, sem nada. Era eu ali com aquelas pessoas que tinham uma história que dava medo e dormindo do meu lado. Eu falei, eu vou, porque eu gosto de me enfiar nesses negócios assim, pra ver como é que, até onde eu aguento. E eu vi que a resiliência é forte. A resiliência é forte. Gente, o papo aqui tá bom, mas a gente pode fazer uma coisa mais legal. Vou te fazer um convite agora, pensa bem. Pensa bem. Tremedeira começou. de Pensa novo. bem, voltou. Vou te chamar para um outro lugar aqui, mas pra gente dar uma elevada no nível aqui dessa conversa, Ai, meu porque Deus. a Anne já disse que eu podia arrebentar, que eu podia tirar tudo que era filtro de Leonardo Castelo aqui Anne. hoje. Anne. Então, topa? Bora? Bora. Nem sabe, né? Então, produção, solta a vinheta. Pois é. Agora o papo é de bar. Como você veio dirigindo, né? Ó, zero álcool, então a gente tá aqui, ó, organizado no zero. Se eu fosse você, mentaliza que isso aqui pode dar um barato, mas não vai dar, porque não tem álcool, tá? Pra ver se relaxa. Você é bom de mentalizar? Você já me disse que tudo tem a ver com o nosso mindset. Te perguntei um dia desse, falei assim, Léo, você já quebrou? Aí você me deu uma resposta tão bacana, que aquela resposta é aula. Eu queria que você dividisse aqui para as pessoas. Leonardo Castelo já quebrou alguma vez? Cara, é porque quando nós, empresários, né, e eu acho que qualquer pessoa na pessoa física, eu acho que talvez a grande maioria das pessoas já quebraram financeiramente falando. Quem né? não quebrou aí? Caravana dos quebrar, cadê? Quem não quebrou, levanta a mão. E joga a primeira pedra. Joga, né? Mas, e aí quando você me perguntou, até te falei, cara, ninguém nunca me perguntou isso. Não? E aí eu fui analisar. Cara, vai ter Não. mais pergunta que nunca ninguém perguntou também. E aí eu fui analisar, falei, puta, cara, quantas vezes eu tava lá ferrado, com o nome negativado, o restaurante que eu comia eu não conseguia pagar. E aí eu tentei lembrar, cara, eu me recuperei, eu limpei meu nome, eu paguei todo mundo, sempre fui uma pessoa certa, mas eu nunca quebrei psicologicamente.
foi a resposta que eu te dei. Foi, você falou, a minha cabeça nunca quebrou, cara. Nunca. Eu sempre fui muito forte, cara. Independente da situação que eu tivesse. Porque pra mim, eu também trago esse conceito que a quebra, ela não é financeira. A quebra é emocional. Se você tiver quebrado emocionalmente, provavelmente você não vai conseguir fazer nada bom na sua vida. Nada. Exato. E a grande realidade é que hoje a gente presencia muitas pessoas quebradas emocionalmente, né? Por vários aspectos. Muito mais do que financeiramente. Exato. Eu concordo. Eu quero ver quebrar. Ô, Léo, assim, vamos supor que você tem uma agenda de 11 compromissos, né? Eu vou perguntar assim, aí de manhã você vai, você treina, e aquela agenda super organizadinha, né? Mas e se quebra o pote do gel? Você sai de casa? Como é que é? Eu vou te falar um negócio. Eu acho que essa Dar uma olhada pergunta. aqui. Ele trouxe a roupa, aí ele botou o cinto que combina com o sapato. Cadê? Olha lá, Ok. olha lá, no maior style, que parecendo o nude, a pele. Aí o pá, entendeu? Como é que é Eu essa acho que coisa? essa pergunta é bem nada a ver. É isso aí, essa é a ideia. Me conta, como é que é isso? Cara, sabe que me Dá bate trabalho, né? bate uma depressão. Por quê? É brincadeira, mas assim, eu acostumei a arrumar meu cabelo com uma pasta específica. Não é gel, é uma pasta. Desculpa, meu filho também usa. Pasta modeladora. Isso mesmo. E eu arrumo meu cabelo com essa pasta, cara. É legal essas perguntas que te tiram da zona de conforto, né? Não é só na frente, não. É que você fica de perfil aí, Léo. E eu Olha lá, tem tipo, como é que é o... Em quem você se inspira? No Sonic ou no... No Sonic. É no Sonic. E esses dias eu tava assistindo o Sonic 2 e eu falei, caramba, como ele parece comigo. Ele parece com você. Claro, a gente não vai contrariar, né? Eu sou o rei do franchising, dá Tudo bem, licença, tudo né? bem, né? Tudo bem. E dá um trabalho fazer isso, né? Não, e aí, detalhe, quando eu vou comprar dessa pasta, pensa num medo dela acabar no mercado, da empresa fechar, eu já compro um monte, né? Então, assim, você abre uma das partes do negócio do meu banheiro lá, você olha assim e fala, que isso, é um supermercado de pasta? Porque tem umas 15. Eu juro por Jura? Deus. Aí tá, teve um dia que eu cheguei aqui em São Paulo, A pergunta foi boa, na gente. casa aqui de São Paulo, que eu abri a mala, eu falei, minha pasta, como que eu vou sair de casa sem arrumar meu cabelo? Cancela a agenda. Não, aí você já pensa, né? Não, mas no mercado tem gel. Não, mas não é a minha pasta. É aquela marca. É aquela que só tem lá em Joinville, nas vilas. Tá merda. Ah, na perfumaria mesmo, Raiz. Que é a que segura o trem, né? Que é a que Isso aí. segura. Tem que ser, e eu coloco muito, assim. Não. E depois não sai mais, entendeu? Não sai mais, fica 15 dias assim. Não. brincadeira, Tenho certeza que tem uma rotina. E eu tô brincando com você, mas eu acho que os homens, sim, tem que se cuidar, tem que estar alinhado. Eu super defendo isso. Eu não acho que a pessoa tem que estar de qualquer jeito, tem que estar com a cara. Não. Eu sou super a favor, né? A gente não gosta de ver. Todo mundo. O menino não gosta de ver a menina bonita, a menina também gosta de ver o menino bonito. E tá tudo bem, Tem que né? se cuidar, né? Tem que se cuidar. Eu faço a brincadeira do topete, porque a mulher tem essa situação de também ter que demora pra caceta isso aqui. Eu não passo pra um lugar que não tem um secador. Loira sem passar um secador, meu amigo, o cabelo fica assim, ó. O cabelo fica assim, desse jeito. Ô, Léo, e aí você ficou sem a pomada, e o que você fez? Qual que foi o plano B? Cara, pior que eu tinha... porque, de novo, assim, o que eu faço? No meu carro tem pasta, na minha mochila tem pasta, na minha mala, antes de viajar eu olho se eu tô levando a pasta, mas na mochila eu sempre tenho uma de... Na alfândega, vão te pegar, você vai ficar sem essa pasta aí quando você for fazer o internacional. Eu juro, na hora que eu vi a pasta na mochila, eu falei, nossa, neném, você tá aí. Dá um alívio, né? Dá um alívio. Ai, meu Deus. A gente se diverte. E esse cara aqui, que eu quero saber de onde que veio essa confusão, eles têm uma parada, gente, de pegar um bumbo, um troço gigante, e na hora que fecha... Porque antigamente veio daquela Xerox do Brasil. Eles tinham o hábito de quando fechava a venda, tocava o sino. E ele inovou essa parada. Conta o que você faz aí, Léo, que é um bumbo desse tamanho. Aquilo ali tem que fazer academia pra fazer aquilo lá. E você me pediu pra trazer, né? E eu já tinha saído. Seria bem legal mostrar pra vocês. A gente vai gravar um só disso. Legal, fechou.
Porque Tem um conjunto isso Fechou. aí. Tem um mais uma palestra, o bumbo, tá rolando. Vou pegar a maquininha, pera. Mas você tá com cartão aí? Não, é pra você mesmo. É uma guerra, vendedor com vendedor, ou raça, né? Ou raça. E aí, o que Conta essa história. que aconteceu? Nós tínhamos o sino. E nós tínhamos o sino na Isso parede na também. 300 ou na Ecoville? Na 300. Depois eu vou te mandar alguns vídeos. Tá. A 300 começou com sino. Quando o time começou a crescer muito, nós entendemos que o sino não fazia mais todas as pessoas ouvirem. E a gente pegou, cara, precisa ser algo maior. Barulho. E aí nós trouxemos o bumbo. E quando nós trouxemos o bumbo, e nós sempre gostamos de gritos de guerra. E aí nós falamos pro Ronaldo, que estava vindo de São Paulo para trabalhar com a gente, que hoje é o nosso diretor-geral de operações, e falamos assim, você tem uma missão. Fazer o hino da 300. E aí ele pegou, mas eu não sou compositor. Não, mas Se vira. é contigo. E ele fez o que é o nosso hino hoje, que fala muito do que a gente acredita. Cara, fala de família, fala de propósito, fala dos nossos valores, fala da nossa missão. Todos os dias nós gritamos, a maior do mundo é a nossa missão. Todo santo dia. Todo dia. Não é todo dia, é todo santo dia. Tipo ele na academia. Todo santo dia. Tipo ele no cabelo no gel. Todo santo dia. Não é isso? Tem que ser disciplinado em tudo, né? E aí, todas as vendas são comemoradas com bumbo. Toda venda que nós fazemos de uma nova franquia, porque tem uma parada muito mágica nisso, que a gente sempre tem um sentimento assim, cara, se eu tô dando a possibilidade de uma pessoa montar uma franquia nossa, teoricamente eu tô ajudando a pessoa a realizar o sonho dela. Sim. Então quando a gente bate o bumbo, a gente tá comemorando por nós e comemorando por ela também. São muitas as pessoas que seguem a 300 que falam assim, será que você bate o bumbo tocando tal música? E teve um negócio ontem que me emocionou. Porque, assim, tem pessoas hoje, cara de pau, tem hora que eu vou falar Karina. Ah, tudo bem, já era. Caminho sem volta. Tem pessoas hoje que a gente tem tanta credibilidade no mercado que elas chegam e falam assim, comprei uma franquia e eu queria comemorar que vocês comemorassem com a música da 300. Então, tipo assim, eles comemoram com a nossa música, que é a 300 Violin. Você sabe qual que é? Eu acho que eu te marquei ela no Instagram. Você pensa isso que eu não fiz mesmo, tudo isso bonitinho? mesmo, Marquei isso até nos stories. É a 300 Violin, que por coincidência, eu não sabia que o nome da música era 300. Essa música é uma música... Que é do filme. Não, essa música é uma música que me marcou muito, porque ela era a música que o Vitor Belfort entrava no octógono. Ah, é? E aí, eu sempre gostei muito de UFC, de luta, de MMA. E aí, cara, as entradas do Vitor Belfort sempre me marcavam muito, porque era arena lotada, né? E ele entrando, eu falei, cara, que música legal. E aí um dia eu fui fazer uma palestra numa feira, que eu falei, cara, eu vou colocar a música do Vitor Belfort pra entrar. Quando eu olhei pra música, 300 Violin, o nome da minha empresa. Falei, caramba, nome da firma. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Gente, e para alguns, né? Não sei se a gente já chegou a falar disso também. Tem gente que deve falar, nossa, que coisa chata, só tem gente batendo bumbo. Ninguém nunca falou isso? Coisa chata, ficar só batendo aquele bumbo no seu Instagram. Como é que é isso? O que você fala para essas pessoas? Cara, essas pessoas... Sem filtro. Essas pessoas, elas não pertencem ao nosso mundo. O bumbo é um filtro de verdade, entendeu? Para as pessoas que realmente acreditam na nossa modelagem. Separa os fortes dos fracos. Tipo os leões dos gatinhos, entendeu? Gosto. Falando em gatinho. Ixi. Será que vai? Meu Deus, e bora, né? A máquina do cartão tá ali, não sei se ele vai mirar o olho, tá tudo bem. Gatinho, Leonardo Castelo já entrou de gatinho? Já tomou um porre? Porre? Já tomei. Cara, aquele de mico. Tomei. Quando eu era novo, Quando ele era novo, o mestre dos magos. É o mestre dos magos aqui, gente. Vem comigo. Mas quando eu digo novo, 21, 22 anos ali, eu tava numa fase que eu bebia bastante. Bastante. Eu bebia bastante. Olha pra você, ó, como eu sou chique. Eu bebia e chegava, vomitava. Cara, eu
O Ru. Tava. E aí eu levei algumas coisas assim do meu pai, que meu pai chegava pra mim e falava assim, cara, deixa eu falar um negócio pra você. Bêbado só se faz de bobo pros outros. Você, quando você tá bêbado na frente de alguém, você fica fazendo papel de palhaço. E eu não conseguia entender. Então, pra quem bebe muito, experimente não beber no meio de onde todo mundo está bebendo muito. Eu não tô falando de beber socialmente, eu estou falando de beber pra ficar bêbado. Cara, a pessoa que bebe pra ficar bêbado, ela fica um palhaço. Ela é o bobo da corte ali no meio de todo mundo. É o meu ponto de vista. Se aqui é sem filtro... Não, aqui é sem filtro. Mas qual foi o tamanho do mico? O que aconteceu, assim? Você fez... Cara... porque tem gente que, né? Tira a roupa, bate a camiseta, eu pula na piscina, pelado. Nunca cheguei a esse extremo. Agora, assim, tem uma coisa que é bem relevante, que foi uma outra segunda etapa. Que... Ali eu tô falando quando eu tava muito novo. Ixi, pode rotar, quase que eu rotei. Ai, meu Deus, tá sem filtro assim. E aí, quando eu cheguei em Joinville, eu fui pra um clima diferente do meu. Que era um clima de muito mais frio. Sim, muito mais. E aí, pensa assim, ó. Cheguei, eu era casado. Eu fui na frente da minha família. Cheguei solteiro. E aí você fica um mês, 2 meses... Espera um pouco que eu peguei um gap aqui. Eu era casado e cheguei solteiro. Não entendi. Não, é porque eu era casado... Mulherada, vocês entenderam? Repete, Leonardo Castelo. Não, eu era casado e aí eu fui na frente. Porque nós fomos... Casado, mas foi sozinho, sem o par completo. Isso. Tá bom, entendi. E sem o filho. Fui pra fazer acontecer. E o plano era que todo mundo fosse depois de 6 meses. Aí passou... Isso conta no livro, aliás, né? Você conta no livro. Mas essa que eu vou contar não tá no livro. Aí passou 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses. E, cara, Joinville, assim, como eu tava dormindo no chão de um galpão, não tinha forro, não tinha lateral, era muito frio. E aí teve uma época que eu entrei numas vibes de comprar Martini. Falei, cara, eu vou comprar Martini, vou deixar do lado da cama, a hora que tipo, bater muito frio, eu gosto de Martini. Ele gosta. Só que eu tomava, amargo, eu tomava no bico. E aí, cara, entrei numas vibes de tomar Martini pra se esquentar. E você vai pegando gosto. Cara, eu não chegava a ficar bêbado. Mas é uma fase da minha vida. É uma fase assim que eu recordo. E olha só, Karina. Teve um dia que eu fui doar sopa pra morador de rua. E aí eu sou muito curioso, assim, pra entender a história da pessoa, né? E, cara, eu comecei a conversar com as pessoas, tem coisas que eu conto assim que eu fico arrepiado. Eu começava a conversar e falava assim, cara, por que você parou na rua? E é meio um caminho, cara, da grande maioria. Desilusão amorosa. Nossa. Que leva a bebida. E a bebida leva a droga. E entra dentro de um ciclo que você não consegue mais sair. Tá feita. Aí a pessoa sai de casa... vai morar na rua, porque é tipo uma fuga pra ela. E aí entra dentro de um ciclo. Quando você entra na droga, graças a Deus, eu nunca, já que é sem filtro, nunca vi droga na minha frente. Sabe por quê? Assim, é perfume? Nunca. No carnaval? Nunca, um negocinho? Nunca. Nada? Sabe por quê? Eu nunca permiti. Acho que a gente já é tão doido, não precisa, né? Não, Você também. Eu nunca permiti que uma pessoa me oferecesse. Eu acho que por postura, por comportamento, nunca ninguém nem chegou pra mim e falar assim, quer usar? Porque a pessoa olha pra mim e fala assim, cara, ele não vai usar. Ah, vai sim, tá 500 tatuagens, deve usar. Minha mãe disse assim, deve usar tóxico esse moço, tem muita tatuagem. Contar outra coisa Olha lá. Pensa que aqui, ó, tem uma aqui. Tem quantas tatuagens? Tem 27. Olha lá, não, moço usa tóxico, gente. Tem 27 tatuagens, produção. Ninguém tá vendo, né? Teve uma vez, né, que eu fui fazer o meu primeiro curso de franquia, 2015. Aí tava lá, eu, Thiago Concer, que é um dos meus sócios hoje. Ah, que eu quero conhecer todo esse povo aí. E aí o professor pegou e falou assim, né? Falou, pessoal, vocês têm que entender que a pessoa quando compra uma franquia, ela tem que ter o jeitão da franquia. Aí ele falou assim, tipo a Chili Beans. Aí você vê que o pessoal da Chili Beans é meio diferente. É um pessoal que usa brincão, que usa óculos, na vibe tatuagem. da marca, né?
Você podia trabalhar na Chili Beans. Ela é garota. A Dani aqui da E produção, aí, aliás, se quiser mostra. Por que eu tô falando isso? Porque eu tava lá. Vem cá, garota Chili Beans. Ela odeia aparecer. A galera quer te ver, Dani. A Dani tem que de tatuagens. Então, mas por que eu tô falando isso, Dani? Que eu também tenho um monte de tatuagem. E aí no dia o Thiago Também Concer... quero, vou fazer. No dia o Thiago Concer falou assim pra mim, Karina. Falou assim, você é a cara da Chili Beans? Tá pronto. Ó, topete lá em cima. Tá pronto. Tava com camiseta curta, cheia de tatuagem. Só falta um negócio aqui. Só falta o brincão. O alargador. Só falta o alargador. Mas é interessante. Que legal, que legal. Eu acho que essas coisas, acontece tanta coisa na vida da gente com as amizades, né? Hoje que nós somos pais, e eu também tenho um filho homem, tenho um Pedro também. E a minha preocupação tem a ver com as companhias, porque a educação que eu dei já tá dada, vai fazer 17 anos, né? Então o que eu coloquei na cabeça tá lá, o exemplo tá tudo bem. Eu acho que tem mais juízo que a mãe. Isso é importante, mas essa coisa das companhias, do tal do Maria vai com as outras, né? Isso é tão importante na vida da gente. Demais. E trazendo isso pro empreendedorismo, né? O Maria vai com as outras, depende em quem, né? Você vai pro time de quem? Daquele cara que realmente, para dar certo, tem que se esforçar muito mais? Eu prefiro. Total. E o povo não quer pagar o pato. Porque tá difícil. O ser humano... Eu curto muito olhar consumo. Né? Eu sempre fui muito direcionada a consumo, né? Eu venho do mundo do marketing. Você vem do trade, né? Venho do trade. Então, quando você fala da Ecoville, nossa, minha vida foi varejo. Aquilo ali, pra mim, merchandising. E eu sempre tenho que entender de hábito de consumo. Tanto que quando eu desenho os meus projetos, eu faço ele meio ao contrário. O que o cara compra, como é que ele pensa. Aí eu faço, né? Quando eu leio o livro, eu leio de trás pra frente. Até chegar no processo de venda. Eu dou uma desenrolada. E isso tem a ver com a tua carteira de negócios hoje, gente. Quais as escolhas? Você tem franquias, um vende hambúrguer, o outro vende cílios. Assim, você tem de todos os nichos possíveis e imaginários. Sim. Hábitos completamente diferentes. Como é que vocês lidam com isso? Porque é extremamente desafiador, né? O jeito de vender para esse cara aqui, eu sei que você tem um padrão, mas o jeito que esse cara compra aqui não tem nada a ver com aquele outro que decide. Como é que você lida com isso na 300? Então, mas tem uma coisa que é fundamental, que tem muita gente que ainda não entendeu o que é 300. Porque o conceito de aceleração de franquias, ele foi trazido para o Brasil, não sei se para o mundo, mas para o Brasil foi trazido por nós. Por quê? Tem muita gente que consegue entender e fala assim, não consegue entender e pergunta, cara, vocês são especialistas em quê? Pensa o seguinte, eu sou engenheiro de produção, trabalhando dentro de indústrias por ano. Por isso que a gente montou a Ecoville, porque a Ecoville é de indústria. Engenheiro de produção que precisou aprender a vender. Precisei aprender a vender. Quando eu passei a vender muito, eu precisei aprender sobre financeiro. Depois que eu passei a vender mais, que eu fui para Projetos Brasil, eu precisei aprender sobre tributação e sobre logística. Então, nós fomos nos tornando empresários bem completos. Completinhos, né? Quando deu em 2016, nós participamos de um primeiro programa de aceleração da Endeavor. Então, pensa o choque de um industriário que vem de um mercado convencional, da economia real, o choque com a molecada de 18, 19, 20 anos, com a camisa toda amassada, parece que a vaca mordeu, que está faturando milhões mais que você. E aí você começa a entender e começa a perguntar para essa molecada, cara, me diz aí, não, que eu quero fazer o M&A, o IPO, e não sei o que, o fundo de investimento. Você fala, cara, que mundo que eu tô que eu não conheço isso? Como é que eu não sei essa linguagem ainda? Aí né? nós começamos a se meter no mundo de startup. Quando nós começamos a se meter no mundo de startup, começaram a vir metodologias ágeis, processos mais eficientes, processos mais modernos e mais novos, novas tecnologias, e a gente passou a entrar muito em tech e growth. Então, na prática, nós trouxemos uma mentalidade disruptiva para o franchising. E quando eu digo disruptivo, eu estou falando de disrupção em relação ao modelo mental que era praticado. Não ao meu método de trabalho, é o modelo mental que a gente pratica. Até que do é conceito, né? Isso, conceito de jeito de pensar. O que exatamente é, né? Então, quando nós falamos, cara, eu consigo acelerar qualquer negócio, olha só que interessante, eu consigo acelerar qualquer negócio.
mas eu não consigo operar qualquer negócio. Para operar qualquer negócio, eu preciso de ter um especialista, que é quem? O meu sócio. Então eu pego negócios que são muito bons, eu avalio quem que é o empreendedor, eu avalio o business, é um business de estética, é um business de videogame, é um analisa direitinho qual que é o business e vejo se ele está dentro de um timing correto de crescimento. O que é o timing de crescimento? Eu não entro em empresa bagunçada, eu não entro em empresa que está devendo, eu não entro em empresa que não tem processo, eu não entro em empresa que não tem governança. Eu entro numa empresa que, teoricamente, apesar dele ser pequeno, ele está organizado. Tá organizada, né? O que eu faço? Eu conecto um motor de Ferrari nesse cara. Então, aqui, ó. Então eu coloco um braço de crescimento e eu faço o que eu sou bom e o meu sócio faz o que ele é bom, operar o negócio. Sensacional, cada um no seu... Cada um no seu. Então, teoricamente, se você falar assim, Léo, você é bom em operação de cílios, eu tô vendo que você tá... É artificial meu, tá? isso aí? Não vem puxar porque eu acho. Né? Não, esse é meu de verdade, né? Então, o meu sócio, ele entende muito, ele sabe por que a grossura do fio, ele sabe operacionalizar, ele sabe aonde compra isso na Índia, na China, nos Estados Unidos, ele sabe qual cola que usa, ele sabe que a cola tal causa alergia, não causa alergia. Se você me perguntar sobre cílios, cara, eu não sei nada sobre cílios, mas eu sei crescer negócios de cílios. Exato. Entendeu? Gente, que interessante, né? Bem, e esse conceito de aceleração de franquias, quem trouxe isso para o Brasil fomos nós, por isso que eu falei que eu não sei se no mundo, porque eu não conheço aceleradoras de franquia pelo mundo, eu já pesquisei. Você puxou a fila. Nós pegamos Tech, Growth, metodologias ágeis com metodologia muito agressiva de venda, que para mim os métodos de venda de porta a porta, de marketing multinível, que são escolas que treinam muito, são os mais agressivos que existem. Sim, extremamente. Extremamente. E aí a gente fez tudo isso e criou a 300 Franchise. Assim, entendeu? Com 55 reuniões por dia. Eu gostei muito, teve um dia que você falou assim, um dia, né? Viu o Léo uma vez, a segunda vez. Ele falou assim, que legal, gostei desse jeito que você tá falando, porque é difícil ter mulher, né, Léo? Você falou, difícil você ver mulher falando de venda. Tem, mas eu acho que tem mais homens, né, defendendo essa... Tem. E assim, eu não consigo entender o motivo ainda, porque, por exemplo, na minha empresa, as mulheres vendem mais que os homens. Isso é uma coisa que a gente vê bastante assim, mas tem poucas falando de venda. E eu acho que deveria ter mais pessoas empoderando as mulheres, porque eu acho que assim, a mulher e o homem têm características muito diferentes. Motores um pouquinho diferentes. Muito né? diferentes. E dependendo do processo de venda, você precisa ter determinados tipos de comportamento. Que, é verdade. no meu ponto de vista, para venda de franquia, por exemplo, as mulheres têm... Mandam bem. Tem algumas questões, você falou uma coisa de relacionamento, de respeito, de gênero, que talvez as mulheres sofram um pouquinho mais. Já visto o que está acontecendo agora em relação à mulherada, Sim. né? Aliás, até para lembrar que dia que é, Dani? Dia 13 de agosto a gente vai ter... O nosso Defender, eu tô lá como embaixadora, a gente vai ter um curso de defesa pessoal para mulherada, técnicas de Aikido no Instituto, muito legal, apoio do CT. Quero ver alguém mexer comigo na rua agora. Quero ver os motoqueiros falar, ei, eu quero só ver. Não vai, né? Então nós vamos ficar lá, Dani, vai toda a galera, uma mulherada, aliás, quem quiser saber mais informações, vai lá no Instagram do CT, que tem lá um link de inscrição, super tranquilo. E eu hoje a gente vai criando algumas cascas, né? Quando eu falo sogrinha, porque acho que eu me preparei para poder driblar e não sentir esse impacto em relação à diferença de homem e de mulher. Então, eu fico muito feliz quando você fala, eu vejo pouca mulher assim, gostei de estar te ouvindo falar de vendas. Então, isso para mim, de uma certa forma, ainda mais você que construiu aí essa jornada, é muito gostoso, é muito gratificante. Parabéns. Mas tem uma história. Ave Maria. Meu Lá Deus vem. do céu. Imaginem só, os meninos tinham acabado de dormir, tava dormindo no chão, tinha uma Kombi, a Kombi era danadinha, era cansada, não era? O chão, eu li no livro, o chão era furado, dos Flintstones? Era tipo, e eu juro pra você, tipo dos Flintstones. A parte da frente ali, porque o que acontece? A lata da Kombi é muito fina. Quando você pega uma lata fina e você deixa vazar produto de limpeza, enferruja muito rápido. Corrói muito rápido, porque tem uma coisa chamada hipoclorito, cara, que é o cão pra corroer metal. Isso daí. Então a parte da frente, o que acontece? Você vai pisando, ela é muito fina, e aí
vem o primeiro ferrugem, o segundo, o terceiro. Quando você vê, você pisa, o pé afunda. Então era muito comum a gente colocar uma tábua na parte da frente Pro negócio não. pra não, Até pra não cair o chinelo, né? pra o não ir sapato, igual né? os Flintstones E mesmo. volta que troço sangrando pra cima, né? Mas imagine esses irmãos, né? Que bonitinho, Leandro e Leonardo. E de repente me aparecem num palco da Endeavor no Day One. Eu quero que você conte a história para as pessoas daquele possível atrito. Eu quero que você conte, que eu legal. achei extremamente divertido. Conta aí, Léo, vai, com as suas Cara, palavras. primeiro assim, durante a jornada minha e do meu irmão, a gente sempre entendeu e se respeitou o que um era bom, o que o outro era bom, mas acima de tudo, o que um gostava de fazer e o que o outro não gostava de fazer. E o Lê nunca gostou de dar palestra. Só que agora, olha só, agora ele vem despertando pra falar, pô, cara, eu quero, Agora vai. tô afim, eu acho que eu vou me desenvolver nisso. E até a Endeavor, ele tava muito resistente de ir. E aí o pessoal da Endeavor falou, não, tem que ir os dois. Os dois. Aí a jornada começa assim, vai os dois, não sei o que, e o Day One é 20 minutos. Quando você vai contar uma trajetória que você tem que impactar com detalhes, né? Com detalhes que realmente vão inspirar as pessoas, tem um coach que te orienta na Endeavor para isso, né? Tudo. Desde o que você vai, o jeito que você vai contar a história, até o jeito que você vai se vestir. E cara, eu sempre fui assim, Já tinha topete lá atrás? Tinha, sempre, né? Como é que não fazia com a pomada? Não tinha dinheiro pra comprar pomada? Você fazia com o quê? Lá no começo, sei lá, lembro, era gel, mas sempre teve esse Deu um palhaçada jeitinho, pra deu um cima. jeitinho. Mas eu sempre gostei de sapato preto. Na grande maioria das vezes que as pessoas me verem, elas vão me ver de sapato preto. Elas vão me ver talvez de calça preta e de branco. Ou no máximo assim, eu só uso branco, cinza e azul. Agora tinha uma lá na opção que você me Vermelha, mostrou. Uma porque coisa. Sandra pra Rosa Madalena pra tava combinar, lá. Tava tipo, lá que eu vi. Aquele lá é quando eu faço show junto com o Sidney Magal. Sidney entendeu? Magal. Tava lá, quero. E aí eu acabo esquecendo, assim. Aí... Deixa eu ajudar ele, porque ele já me contou essa história. Aí subiu no do palco. Não, antes do palco. 5 minutos antes de subir no palco. E a personal style, tinha falado assim, Léo, você tem que ir terno, tá? Mas você tem que colocar um sapatênis branco pra mostrar que você é um empresário moderno, novo, jovem. E eu peguei e falei, cara, eu não gosto de sapatênis branco. Não, Léo, mas tem que ir assim pra demonstrar que você é moderno, Moderninho. descolado. E o meu irmão a mesma coisa. Cara, 5 minutos antes de entrar no palco, a gente olhou pros negócios que a gente gostava, eu pro meu sapato preto, o Lê pro sapato vermelho dele. Vermelho, Leandro, Vermelho, que coisa mais vermelho. linda. A gente falou assim, cara, vamos vestir o que a gente gosta? Vou do Bora. meu jeito. Vai com o que tem. Trocamos, pá. E A aí... mulher? Não, e aí... Eu e ele falou assim, puta, cara... Tava o Laércio Constantino, nada mais do que o cara que fundou a TOTS, a maior empresa de software do Brasil. Tava a Daniela, que tinha vendido a empresa de cosmético pra Natura. Cara, o pessoal muito pesado que tava lá. Pro Boticário, ela tinha vendido. E os outros também muito pesados. O Max da Maximília, a gente falou, cara, como que a gente faz pra chamar atenção? Pra gente já, Olha lá. pra gente já botar pilha no Já pessoal. chegar chegando. A gente falou assim, vamos entrar gritando? Cara de... Você vai de um lado do palco, eu vou do outro, a gente entra gritando e todo mundo já vai falar, puta, os caras chegaram. Impactou. Aí tá eu do lado de lá, o Lê do lado de cá. E aí falou, Leandro e Leonardo Castelo Decoville. Aí saiu os dois doidos lá. Quem quiser assistir o Day One da Endeavor, digita lá Day One, Ecoville, Leandro e Leonardo Castelo, Endeavor, e vai aparecer. E aí vem os dois doidos lá. E vai um sentido o outro. E quando a gente foi chegar perto, a gente ia se cumprimentar pegando assim na mão. Assim é pra quando você fecha o negócio comigo, tá? Isso, É só pra assim. demonstrar, tá? E aí, nós
Fomos nos cumprimentar e quando o Lê chegou perto de mim, ele escorregou. Então perdeu o braço, assim. Pra vocês que vão Tipo, assistir... Isso aí. E aí? Pra vocês que vão assistir, vão olhar assim, nossa, eles se abraçaram. Eu abracei pra ele não cair. Que amor de irmão. Porque quando eu peguei aqui que ele escorregou assim, eu já fiz assim nele. E as pessoas, nossa, que carinhosos um Nossa, com o que outro. amor. E aí tá, né? E eu falei pra vocês que meu irmão não gosta de dar palestra. E aí, ele não gosta, e como ele não tem tanta habilidade pra isso, ele precisava dos bullet points que ficam ali Uma na colinha, frente. uma É, uma colinha. cola, né? Pra quem não dá palestra, fica 2 TVs. Tipo assim, quando o Gustavo Lima tá lá no palco cantando, vocês, nossa, como ele lembra música de sequência. Pessoal, Vai nessa. tá tudo ali embaixo, as músicas que ele vai cantar. Gustavo Lima, Leonardo Castelo tá te dedurando, Meu brother, tá? sou seu fã. Olha lá. É igual quando alguém vai palestrar. A cola tá ali pra você pelo menos seguir uma sequência lógica na sua mente pra você não esquecer. Tipo a minha cola. Tá aqui, ó. Ninguém olha a minha ficha. Isso, tá aqui a colinha. Minha colinha. E aí, quando meu irmão olha pra baixo pra televisão, a televisão desligada. E aí ele fez assim, E o ó. que dia Eu vi ele suspirar. você percebeu? Aí eu peguei e a palestra ela é muito assim, eu falava, transacionava pra ele. Então tinham palavras, quando eu passei pra ele, ele olhou pra TV e fez assim. Tipo, Desse jeito. Me salva. Pra quem assistir, vai Dá pra ver. ver o... E aí eu peguei, vocês vão ver isso na palestra, eu dei um abraço nele e falei assim, calma, você só tá no Day One da Endeavor. Na verdade aquilo, pessoal, pra quem não assistiu, falou, nossa, como eles se tratam. É porque ele tinha esquecido o que falar, porque tava sem um o bullet amor de point. irmão nessa noite. E aí, ele foi falando, e aí o cara abaixado lá e fazendo assim, ó, não vai funcionar. Cara, eu olhava pro meu irmão, ele suspirava, ele tremia. E aí a coaching já tava lá do fundo, na hora que a gente entrou gritando, ela, tipo assim, o que vocês estão fazendo? Aí, quando ela viu que a gente começou a sair um pouco fora do script, o cara já falando pra ela assim, não vai funcionar. No final da palestra ela falou pra gente, falou assim, cara, eu não sei o que eu ia fazer, porque eu sei que o seu irmão não gosta, eu acho que eu ia levar um celular lá pra ele, alguma coisa. Falou assim, a gente tava pensando. E aí voltou a funcionar. E eu lembro que eram não sei quantas mil pessoas lá no Teatro São Paulo e mais Sala 30 São Paulo, mil né? pessoas É lindo. online. E aí nós fomos aplaudidos de pé no final. É isso aí. Vai com o que tem. Eu tenho uma frase que eu adoro. Vai com o que tem. E eu lembro, cara, que depois a gente entrou lá pra ver os comentários e todo mundo falando o ponto alto do evento, os meninos da Ecoville, não sei o quê. Só que a gente sempre... O amor. O amor. O rolho do O amor. rolho do amor no Day One. E a gente sempre pensou assim, cara, tudo que eu for fazer, eu vou tentar ser o melhor. Ah, mas não tá concorrendo, não importa. Eu quero ser o melhor. Só me deixa. É comigo. Lembra quando o a negócio gente... é comigo. Quando a gente foi pro processo da Endeavor, né, lá nas Filipinas, e a gente falou assim pro cara da Endeavor que acompanhava a gente, falou assim, quantos são aprovados? Não, um não depende do outro, mas tem nota, porque a gente quer ser o melhor. Então, assim, um senso de competição. Teve uma vez que eu tava na academia aqui em Alphaville, e aí chegou um velhinho do meu lado treinando, cara, e o bicho treinava, e ele... Só olhava. E ele com os cabelos brancos, eu falei, ah é? Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Você vai E ver. aí ele colocava mais peso, eu colocava mais peso. Aí quando chegou no final do treino, eu falei, hoje o senhor fez eu treinar melhor. Ele falou, como assim? Ah, deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu tava Venha competindo, mais eu tava vezes, competindo venha com mais ele. vezes. Quietinho. Venha mais vezes. Só te peço isso, por gentileza, né? Ai, gente, que delícia esse Sem Filtro aqui hoje. Vou te contar uma coisa. Semana que vem no Sem Filtro, se preparem. Eu não sei se eu vou ser excomungada, vou ser deserdada, meu pai do céu. Mas a gente vai ter um querido padre DJ aqui. Tem um programa Padre na Rede DJ? Vida. Padre DJ. Caraca. 30 anos na vida de DJ, 20 anos na vida de cristão. Não sei como foi lá no passado, mas ele vem pro Sem Filtro. É corajoso, né? É bem corajoso. Léo, você quer deixar um recado pra essa saideira? Cara, quero, acho que tanta coisa legal que a gente falou, né? Eu acho que tem algumas coisas assim. Cara, e na grande maioria das vezes que alguém me procura aqui no Instagram, ela fala assim, Léo, admiro o seu trabalho e
poxa, como que você consegue fazer os negócios crescerem, né? E eu tenho meio que uma receitinha mágica. É uma receita que eu fiz um mapa mental para mim mesmo. Cara, a minha prioridade máxima de tudo são as pessoas, sempre. Sempre elas vão estar à frente dos processos, à frente do dinheiro, à frente de tudo. Só que entre as pessoas, eu selecionei algumas pessoas. A minha prioridade enquanto empresário é meu time. E de repente a gente quer impactar a vida de todo mundo, mas a gente não consegue. Só que eu descobri uma coisa. Se eu conseguir impactar a vida do meu time, o meu time consegue impactar a vida do cliente. Então eu preciso preparar o meu time para isso. Então meu foco é meu time. Só que quando eu olho para o meu time, eu preciso entender quais são as prioridades disso aqui. Então eu tenho algumas prioridades. Eu trabalho muito gestão, e quando eu digo gestão, de processos. Eu sempre tento entender que o resultado está por trás de algum processo. Eu trabalho muita liderança. O que é liderança para mim? Eu podia substituir a palavra liderança por exemplo. Cara, liderança para mim é inspiração. É você ser exemplo. Eu tenho um pilar aqui chamado cultura organizacional. Lembra que você perguntou assim, Léo, e as pessoas que não topam? Cara, elas não fazem parte da minha tribo. E tá tudo bem. Tá fora da panelinha, é isso aí. Tá tudo bem para mim. E quando eu avalio esses 3 pilares aqui, eu subentendo que eu preciso de mais coisas para fazer acontecer. E como eu sou formado em engenharia, e eu falo assim para todos que são formados em engenharia, eu utilizei muito pouco a técnica que eu aprendi na engenharia. Cálculo, física, geometria analítica, resistência dos materiais, eu utilizei muito pouco, mas eu ganhei algumas coisas fazendo engenharia. Eu ganhei, um curso muito duro. Então, como consequência, você se torna mais resiliente, você desenvolve alguns comportamentos e um modelo analítico, um modelo mental. Quando eu desenvolvi, eu fiz uma outra camada aqui, chamada engenharia. Então eu trato todos os meus departamentos da empresa como os departamentos de engenharia. Então eu tenho engenharia financeira, eu tenho engenharia industrial, eu tenho engenharia logística, engenharia comercial, engenharia de marketing, porque na prática é um processo de engenharia mesmo. Sim. E por último, para encerrar, eu tenho a engenharia da engenharia, que significa o quê? Eu vou seguir um ciclo e a engenharia vai fazer eu melhorar esse ciclo o tempo todo. Só que beleza, eu consegui entender que isso não seria o suficiente ainda para mim. Que eu deveria ter algumas coisas aqui comportamentais que me trouxessem para o resultado. Que aí são as coisas que eu acredito. Disciplina, acredito demais. Foco, resiliência. Eu sempre gosto de falar uma pitada de sorte. E a pitada de sorte... Sorte, sei lá, né? Sorte. Cara, a pitada de sorte é aquele bem que você faz para uma pessoa hoje que vai te voltar depois. É tudo que você planta, é todos os cursos que você faz. Isso para mim é sorte. São as atitudes e as nossas decisões para algo positivo. De pessoas boas. E aí, parte social, parte ambiental. E eu vou desenvolvendo essa parte comportamental baseada nas coisas que eu acredito. Beleza. Quando eu montei esse ciclo aqui, eu encerro falando uma coisa que eu já falei aqui. Uma pessoa, para ser muito boa, ela precisa ser boa tecnicamente. Então, se você se propor a fazer algo, seja lá o que for. Cara, se você for um Uber, seja o melhor Uber do Brasil. Seja o melhor do Brasil. Se você for um lixeiro, seja o melhor lixeiro do Brasil. Trata o que você faz com muito carinho e seja muito bom. Sabe por quê? Independente da função que você exerce, você vai ser reconhecido. Você vai ser lembrado. Exato. Você vai ser inesquecível no que você estiver fazendo. Sensacional. Segundo pilar cara, se eu tenho uma boa técnica, eu preciso desenvolver os comportamentos que eu ainda não tenho. E aí o que eu faço? Eu olho para as pessoas que têm muito resultado. Cola. Cara, beleza, o Thiago Nigro tá tendo resultado. Deixa eu entender o que esse cara tem de comportamento. Eu não tenho. Porque ele tem alguma coisa diferente. Cara, quando você conversa, você senta aqui com o Nigro, você fala assim, puta, será o cara da internet lá? Senta com ele e conversa com ele. Ele tem coisas diferentes. Entendeu? Ele tem comportamentos diferentes. Né? E aí o terceiro pilar é mindset. Que, cara, mindset, ele é desenvolvido. Eu sugiro que todas as pessoas estudem sobre como desenvolver o seu mindset. Se estudarem, né? Se estudarem. É o maior. Sensacional. É isso. É se estudar, entender quem que você é.
É isso. Cara, qual que é o seu propósito? Onde- Quais são os seus valores? O que você acredita? Quais são os seus limitantes? Quais são as coisas que estão travando o seu crescimento? E quando eu giro esse ciclo aqui, e aí eu olho para minha trajetória, eu falo, cara, eu não pratiquei isso aqui a vida inteira. Tiveram momentos que eu tive que ser mais resiliente. Tiveram momentos que eu tive que desenvolver mais técnica. Tiveram momentos que eu tive que desenvolver mais o meu time. Então hoje eu consigo seguir esse ciclo. Perceber. Mas para quem fizer uma pitadinha disso aqui que eu falei, eu tenho certeza que muda o resultado rápido. Já tivemos uma baita receita aqui. Que delícia, Léo. Vou pagar um mico aqui ao vivo. Isso aqui é O quê? quando a gente Sai fecha pra o lá. negócio, né? Não, sai fecha comigo uma coisa sai aqui, pra ó. lá. Fecha comigo aqui a saideira. Não tem medo, vem, confia. Topa pagar uma dancinha no final? Galera vê no Instagram? Topa? Vai, Léo. Diz que sim. Ele disse sim. Ó, vendedor é fogo, né? Persuasivo. Eu não disse sim. Mas vai dizer, Eu- gente. Eu vou fazer porque não tem mimimi, né? É o que faz que separa os gatinhos dos leões. Exatamente. Então aguardem aí, a gente está encerrando o nosso Sem Filtro com muita energia. Léo, gratidão. Espero que a gente tenha inspirado muitas pessoas, que vocês tenham se divertido. Aproveita para cancelar a Netflix, que toda quinta-feira à noite tem Sem Filtro aqui. Um beijo bem cara de pau e boa noite! Beijo.